as pessoas que se opuseram a Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 66. O texto nos diz: ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é Cristo, diga-nos, disseram eles. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, que essa noite tu se faça presente, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, para que tu nos visite poderosamente, Senhor, que tu venha aqui esta noite quebrantar, Deus, corações, mostrar, Deus, os nossos pecados, Senhor, e como temos nos opostos, Deus, a ti, em várias áreas de nossa vida e de várias formas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, a essas pessoas. Me ajuda, Senhor, a pregar o teu evangelho com fidelidade à tua palavra, Senhor. Para que elas possam ser abençoadas, Senhor. Para que teus filhos aqui possam ser abençoados, Pai. É no nome de Jesus que eu te oro, Senhor. Amém. Pouco tempo havia se passado desde a ceia do Senhor. E Jesus Cristo já havia sido traído. No início do capítulo 22, nós vemos, nos versos 1 e 2, que a festa da Páscoa estava chegando e os sacerdotes e mestres da lei buscavam um modo de matar a Jesus, mas tinham muito medo do povo. Isso porque seus ensinos pareciam afastar cada vez mais as pessoas dos ensinos religiosos do judaísmo. Por causa de seus ensinos repletos de amor, conhecimento, intimidade e temor a Deus, o evangelista nos relata que, ao final do capítulo 19, as pessoas estavam fascinadas com os ensinos de Jesus. E, diante disso, movidos por inveja, rancor, angústia, ódio, ira, aqueles homens que formavam o sinédrio, eles buscavam, de algum modo, matar a Jesus. Então, eles encontraram um meio, por meio de uma oferta de 30 moedas ao então apóstolo Judas Iscariotes, o sinédrio consegue capturar Jesus na calada da noite, sem que ninguém os visse. Então, meus irmãos, chega o momento mais dramático do ministério de Jesus. Ele agora é traído. Ele é traído por alguém que estava com ele durante tudo o que ele fizera. Ele é traído por alguém que tinha visto os seus milagres, que era testemunha ocular de tudo que ele tinha feito. Mas era alguém que não amava. Amava ao dinheiro. O que eu quero diferente dele, meus irmãos, o apóstolo Pedro, que apesar de tê-lo negado 3 vezes, continuou até o fim a sua caminhada. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, ou quero mostrar, é que existem algumas formas de se opor a Jesus. Nós podemos ser opositores parciais a Cristo, como Pedro foi, mas nós podemos ser opositores também, de forma definitiva, como foi o sinédrio, como foram os soldados romanos, e como Judas foi. O que vai nos diferenciar, meus irmãos, é apenas o arrependimento que é trazido por meio do Espírito Santo. Mediante a isso, eu gostaria de trazer como verdade do texto que leremos, que o Evangelho ele sofrerá oposição nesse mundo. Mas quem são as pessoas que irão se opor ao Evangelho? Em primeiro lugar, dos versos 66 ao 71, nós conseguimos ver que as pessoas que irão se opor ao Evangelho, elas são pessoas religiosas. Sim, meus irmãos, pessoas religiosas. É muito fácil identificá-las. Elas são pessoas que são muito críticas com o pecado dos outros e muito tolerantes com os seus próprios. Elas são pessoas que buscam ter mais tempo em atividades onde possam ser vistas ao invés de tempo cultivado com Deus a sós. O sinédrio, portanto, é um clubinho de pessoas religiosas. Podemos ver isso a partir dos versos 63 ao 65,
quando os soldados estavam zombando de Jesus apenas por ele ser acusado de algo. Não havia nenhuma comprovação. Jesus estava apenas sendo acusado e eles estavam zombando. E o que é que os sinédrios, os fariseus, os mestres da lei, o que é que eles fizeram acerca disso? Nada. Eles não fizeram nada, gente. Por quê? Porque isso não mudaria como as pessoas lá fora os veriam. O sinédrio era, portanto, idólatras, meus irmãos. O ídolo do coração deles era a aparência. E, portanto, eles quebravam diretamente o primeiro mandamento com essa idolatria deles. E, dito isso, eu gostaria de ler com vocês o primeiro verso 66. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é Cristo, diga-nos, disseram eles. Interessante observar que a lei judaica, ela previa que um julgamento que fosse realizado à noite, ele não poderia condenar uma pessoa à sentença de pena máxima. E dessa forma o sinédrio apelou para que essa reunião acontecesse ou ocorresse ao amanhecer, visando a pena máxima de morte para Jesus. E para tal, meus irmãos, eles lançaram uma cilada para Jesus. Se você é Cristo, diga-nos. Porém, Jesus respondeu a eles: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perceba que Jesus estava diante de homens que o haviam capturado. Mas ao invés de fazerem acusações das quais Jesus Cristo poderia se defender, eles preferiram fazer com que Jesus se autoproclamasse culpado. Mas Jesus, percebendo tudo isso, ele responde a essas pessoas de modo inusitado. Ele combina duas respostas: a falta de crença daqueles homens e, consequentemente, a falta de compreensão do seu ministério. Por eles não crerem em Jesus como o Messias, eles não podiam associar ou entender as descrições feitas pelo profeta no Antigo Testamento acerca do sofrimento que o Messias haveria de passar. Então eles apelam para a única coisa que lhes sobra, a descrição escatológica messiânica de Cristo. Quando ele diz que estará sentado à direita de Deus. E dessa forma, então, eles indagam: então você é mesmo filho de Deus? E Jesus responde: vós está dizendo que eu sou. E o embate, então, é encerrado e o sinédrio diz: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. É lançada aqui, meus irmãos, uma pergunta a Jesus com um tom de afirmação, mas não um tom de afirmação acerca de quem Jesus dissera que era, mas era um tom de afirmação irônico acerca da afirmação de Jesus ser o Messias. E Jesus, de cara, entende isso e por isso ele responde desse modo a essas pessoas. Certo autor nos diz que é como se Jesus dissesse: essa palavra é vossa, não minha. Eu não colocaria as questões nesses termos, mas já que vós o fizeste, não posso negar. E de fato, meus irmãos, Jesus não poderia negar essas afirmações, de modo algum, pois ele era bom e perfeito, ele ainda é bom e perfeito. E se ele o fizera, ele estaria mentindo. E, portanto, ele respondeu desta forma, da forma que lhe era devida. Vejam que para tal, meus irmãos, para condenar a Jesus, para acusá-lo, eles não levaram em conta como Jesus compreendeu a pergunta ou da forma que ele respondeu, porque pelo simples fato de ele não negar o título que lhe havia sido atribuído, para aquelas pessoas que desejavam ardentemente assassiná-lo, já existiam ali motivos suficientes. E como primeira aplicação, eu gostaria de sugerir que tenhamos cuidado, meus irmãos, porque a religiosidade, ela distorce nossos sensos morais e espirituais. Percebam qual foi a primeira resposta
a resposta de Jesus ao pedido do Sinédrio. Eles disseram, se você é Cristo, diga-nos. Mas por que Jesus não responde diretamente ou claramente a essas pessoas? Por quê, irmãos? Porque eles eram mestres. Mas não eram mestres da lei, eles eram mestres em distorcer a palavra de Deus e o que as pessoas diziam. Vocês se lembram quando Jesus curou o paralítico no sábado? O que foi que eles fizeram? Eles acusaram Jesus de quebrar o 4º mandamento. Eles interpretaram a lei de forma errônea para culpar Jesus e fazer o que lhes fora conveniente. Mas então eu quero perguntar a vocês, meus irmãos. Você faz isso também? Você é o tipo de pessoa que distorce a palavra de Deus para viver a sua vida pecaminosa? Meu irmão, minha irmã, se você faz isso, pare. É pecado. É pecado. Você é o tipo de pessoa que se deixa levar por todo o vento de doutrina, buscando sempre um que se adeque melhor ao seu estilo de vida, ao seu modo de pensar. Meu irmão, se você faz isso, acabe com essa historinha e volte-se para Cristo e suas palavras legítimas. Não faça, meu irmão, na graça de Deus, uma graça barata, porque ela não foi. Ela não foi, meu irmão. Ela custou caro. Muito caro. Ela custou a vida de Jesus Cristo, pregado no madeiro, por nossa causa. Jesus Cristo, ele foi pregado no madeiro e recebeu sobre ele a ira que nos era devida. Ele tomou sobre si, meus irmãos, os nossos pecados e levou consigo toda dor e amargura, rejeição de Deus que nos era devida, a fim de trazer para nós, meus irmãos, arrependimento genuíno. Você quer ser religioso de verdade? Segundo a Bíblia. Então, escute o que Tiago, irmão de Jesus, ele tem a nos dizer. Falando acerca da verdadeira religião, ele nos diz que a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas, mas principalmente em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. E o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós precisamos ser santos. E que melhor maneira de sermos santos do que olhar para o resumo da lei que Jesus nos deu, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meu irmão, se você quer ser religioso de verdade, busque santificação. E pare de distorcer a palavra de Deus para o que lhe convém. Uma segunda aplicação que eu gostaria de sugerir aqui é que a religiosidade ela pode nos tornar um julgador parcial. Nós temos, meus irmãos, o dever, como cristãos, de buscar a santificação. Contudo, precisamos ter muito cuidado para que isso não se transforme em legalismo e religiosidade. Nós devemos buscar a santificação em resposta ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e não como uma roupa de camuflagem da qual nós queremos vestir para nos sentirmos melhores do que os outros. A gente não é, gente. A gente não é melhor que ninguém. Uma das expressões da religiosidade é a seletividade. E a seletividade, ela faz com que a gente julgue outras pessoas e as critique, mas não segundo o ensinamento de Jesus, mas segundo os nossos próprios achismos. Se você quer fazer isso, meu irmão, se você quer julgar alguém,
faça como Cristo ensinou. Nas suas palavras, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Depois, meus irmãos, é bom que nos analisemos para olhar como estão nossas condutas. Como estão as condutas das pessoas que nos cercam, os nossos entes queridos. E precisamos ver se somos muito tolerantes com os nossos pecados e os deles, e totalmente duros, inflexíveis com pecados de outros. Acerca da seletividade, obrigado, Ian. Paulo escreve a Timóteo: eu os exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procurem observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Irmãos, se você julga as pessoas parcialmente, pare de fazer isso. Primeiro se analise, olhe as suas condutas, e depois você passa a olhar para os outros. Então entendam, com isso eu não quero estar dizendo que nós não devemos julgar as outras pessoas. Sim, nós devemos julgar as outras pessoas. A Bíblia nos ordena a fazer isso. Contudo, meus irmãos, nós precisamos fazer isso em amor, com graça, compaixão, bondade. A gente tem que mostrar às pessoas que se opõem a Deus, pois a rebeldia, o pecado, é uma expressão de rebeldia a Deus. Nós precisamos mostrar a essas pessoas, ou nós temos como objetivo mostrar a essas pessoas que nós devemos servir a Deus coerentemente com as Escrituras. Elas precisam nos ver como pessoas que querem ajudá-las, e não como pessoas que simplesmente querem julgá-las, botá-las para baixo. E nesse sentido, meu irmão, cuidado. Muito cuidado. Se você não é o maior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Você não se conhece direito. Apenas assim, meus irmãos. Apenas assim nós conseguiremos ser religiosos de verdade para a glória de Deus, sendo instrumentos usados na hora da necessidade uns dos outros. Apenas assim, meus irmãos. Busquemos ser religiosos de verdade para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, porque não é nem um pouco fácil. Em primeiro lugar, nós vimos que as pessoas que são opositores ao Evangelho, elas são pessoas religiosas. Mas, em segundo lugar, dos versos 1 ao 25 do capítulo 23, nós vemos que as pessoas que se opõem a Jesus, ou se opõem ao Evangelho, são pessoas que temem mais aos homens do que a Deus. Devido ao nosso tempo ser curto, eu vou estar lendo e explicando apenas os versos que considero mais importantes para a nossa compreensão. Verso 1 e 2. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Como comenta o autor James Edwards, todas as três acusações, ser agitador, proibir os impostos e ser o rei, são planejadas para explorar a sensibilidade política e conseguir reação máxima de Pilatos à pena capital. Ou seja, meus irmãos, primeiro Jesus é acusado de perturbar a ordem pública, como se ele incitasse as pessoas a uma revolução contra o Estado. Depois ele é acusado
de ser contra o pagamento de impostos. É como se Jesus quisesse intervir no cofre do Estado. E, em terceiro lugar, ele é acusado de se intitular o Messias. Só que o Messias aqui no original significa rei. Então, essa acusação aqui é a mais grave de todas, porque estão acusando Jesus de se opor totalmente ao Império Romano, ao então imperador romano da época, César. E depois de ouvir essas acusações, Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, sinóticos a Lucas, nós encontramos Jesus respondendo a Pilatos de outra forma. Ele diz: essa pergunta é sua ou deles? Além disso, devido a uma conversa acerca do reino que Jesus teve com Pilatos, onde ele falou que se esse aqui fosse o reino dele, legiões de anjos o defenderiam do que estiver acontecendo. E por causa disso, meus irmãos, Pilatos achava as acusações contra Jesus totalmente infundadas e ridículas. Contudo, ao ouvir que Jesus havia ensinado na Galileia, Pilatos teve uma ideia. Uma ideia que ele considerara genial. Considerara? Está certo essa palavra, considerara? Que bom. Ele teve uma ideia que ele considerara genial, visando criar um vínculo amistoso com Herodes. Pilatos, ele envia Jesus até Herodes, como vemos dos versos 6 ao 12. Como comenta Leon Morris, era um elogio gracioso a Herodes referir o processo a ele, uma vez que Pilatos poderia ter prosseguido com o processo, segundo a jurisdição romana. E dessa forma, meus irmãos, vemos no final do verso 12 que Pilatos conseguiu o que ele queria. Pois o texto nos diz que Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Dos versos 13 ao 19, vemos Pilatos tentar negociar a preservação de Jesus. Ele estava realmente convencido da inocência de Jesus Cristo. Mas a pressão pública era muito forte. A pressão pública era tão forte, meus irmãos, que na festa da Páscoa existia um costume de soltar uma pessoa que estivesse presa, o que havia sido presa. E ao invés de pedirem a soltura de Jesus, eles preferiam pedir a soltura de Barrabás, o qual, segundo as descrições do evangelista Lucas, havia sido preso por assassinato e por insurreição à cidade. Porém, a negociação que Pilatos realizava continuava. O texto sagrado nos diz dos versos 20 ao 25 que, desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Pilatos não cessa de imediato a sua tentativa de não condenar a Jesus. Contudo, o povo ansiava desesperadamente para que ele fosse morto. Então, um coro composto por judeus e gentios
que pediam a crucificação de Jesus para mostrá-lo como inimigo da nação. Ser pregado, meus irmãos, no madeiro, ser crucificado, era algo extremamente doloroso, vergonhoso. Havia muito sofrimento nisso. Mas para os judeus existia um significado ainda mais profundo. Pois ser crucificado no madeiro para os judeus significava também receber a maldição total de Deus. Então, meus irmãos, a gritaria prevaleceu e Pilatos fez o que as pessoas pediam. Como juiz, Pilatos poderia não fazer, mas ao invés de fazer o que considerava certo, preferiu fazer a vontade do povo, preferiu ser aprovado pelos homens. E com isso, meus irmãos, nós podemos ter plena certeza que o texto nos garante que a omissão não nos torna isentos de culpa. No Evangelho de Mateus, nós vemos uma descrição um pouco diferente do que Pilatos fez antes de deixar Jesus na mão do povo. Como sinal de isenção de culpa, ele lava as suas mãos, como alguém que diz: a culpa do sangue de Jesus não está sobre mim. Será, gente? Será que Pilatos não foi culpado? Será que Deus considerara Pilatos inocente naquela situação? Claro que não. Claro que não, gente. Pilatos era o juiz daquele momento, ele tinha total poder e autoridade para tomar a decisão que quisesse. Mas, ao invés de fazer o que era certo, ele fez a vontade do povo. E nesse sentido, meu irmão, olhando para a omissão, eu quero perguntar a vocês essa noite: no que é que vocês têm sido omissos? Vocês têm sido omissos em pregar o Evangelho para seus amigos? Vocês têm sido omissos em pregar o Evangelho para as suas famílias? Vocês têm sido omissos em pregar o Evangelho para as pessoas que os cercam? Você tem sido omisso, meu irmão, em demonstrar a sua fé no trabalho, na faculdade ou nos lugares que frequenta? Meu irmão, você tem vergonha do Evangelho, é isso? Tiago, irmão de Jesus, ele nos traz uma definição sobre o que é omissão. Ele escreve: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ele está nos dizendo, irmãos, omissão é deixar de fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ordena fazer. Omissão, meus irmãos, portanto, é não se opor a ideologias que afrontam o Evangelho. Ou pior, ser coniventes e até apoiadores de causas que mancham e desonram a glória de Deus. Como cristãos, meus irmãos, nós não podemos ser omissos. Não. Nós não devemos ser omissos. E eis uma boa justificativa para isso: Cristo Jesus não omitiu os nossos pecados, meus irmãos. Ele assumiu cada um deles na cruz do Calvário a fim de nos reconciliar com Deus e nos garantir a morada eterna. Nós não podemos ser omissos, porque Cristo Jesus nos assumiu, meus irmãos. Então nós precisamos assumir a responsabilidade que a Bíblia nos dá. Nós precisamos fazer o que ela nos convoca a fazer. Ele fez isso, meu irmão. Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário para que nós buscássemos a aprovação de Deus. Ele nos trouxe a aprovação salvífica do Pai, mas Ele fez isso para que nós pudéssemos buscar diariamente a aprovação de Deus e não dos homens. Precisamos buscar, meus irmãos, a aprovação de Deus nas nossas atitudes e não dos homens.
E nesse sentido eu gostaria de sugerir outra aplicação. Ser aprovado por Deus, na maioria das vezes, pode significar ser desaprovado pelos homens. Pilatos, ao invés de fazer o que era certo, ou o que considerava certo, preferiu ceder à pressão externa que sofria. Nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Nós, como cristãos, temos, meus irmãos, que fazer o que é certo a todo custo. Mas como nós podemos, meus irmãos, quebrar esse ídolo da aprovação social, a aprovação de terceiros no nosso coração? Bem, de dois modos. O primeiro deles é com vida devocional diária, cultivando intimidade com Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra e por meio da comunhão dos santos. Outro modo também é ouvindo pessoas mais sábias e mais experientes do que nós. Mateus, em seu evangelho, no mesmo texto ou no texto equivalente, fala que a esposa de Pilatos teve um sonho que foi adverti-lo. E disse a seu marido que o sangue de Jesus era um sangue inocente. E por isso ele não deveria entregar Jesus na mão do povo. Veja, irmãos, nós precisamos ouvir outras pessoas. Se Pilatos tivesse ouvido a sua mulher aqui, ele não teria cometido o pecado que cometeu. E isso pode acontecer com nós também, meus irmãos. Se ouvirmos outras pessoas, poderemos sair de situações complicadas para nós, situações que nos levam ao pecado. Eu sei que tem pessoas, amigos, que por mais bem intencionados que eles sejam, eles não têm bons conselhos. Os conselhos deles não são segundo a Bíblia, não é segundo a palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, há pessoas também capacitadas, que possuem profundidade bíblica, que são pessoas mais experientes do que nós, com idade avançada. Essas pessoas, meus irmãos, são bênçãos de Deus para a igreja. E, portanto, precisam ser usadas para nos ajudar a tomar decisões que glorificam a Deus e quebrem o ídolo da aprovação de terceiros nos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, se você foi aprovado por Deus na cruz do Calvário, por que se importar tanto com o que os outros pensam acerca de você? Por que se importar tanto em fazer as coisas para agradar aos outros? Meu irmão, com isso eu não estou dizendo que eu vou deixar de fazer o que é agradável para a Bia. Não. A menos que isso seja pecado, Bia. Mas com isso eu quero dizer a vocês, vocês já têm tudo o que vocês precisam, meus irmãos. Porque Cristo Jesus se sacrificou por você na cruz do Calvário, e agora você é aprovado por Deus. Porque Jesus Cristo foi rejeitado, meu irmão, você foi aprovado. Por que ainda buscar outro tipo de aprovação? Por que buscar a aprovação horizontal, se você já foi aprovado verticalmente? Abandone isso hoje, meu irmão. O desejo de ser aprovado pelos outros, você não precisa disso. Você precisa de Deus e do Evangelho. É isso que você precisa. Dessa forma, meu irmão, buscando a aprovação diária, é que você vai conseguir entender a promessa de Deus que nos é dada por meio do Espírito, comunhão diária com Ele. Por fim, quem são, meus irmãos, os opositores ao Evangelho? Nós vimos no primeiro ponto que os opositores ao Evangelho são pessoas religiosas. No segundo ponto, nós vimos que são pessoas que temem mais a Deus do que aos homens. E, em terceiro lugar, são pessoas que não são perdoadas dos seus pecados. Versos, na verdade, diferente do que nós vimos nos outros evangelhos sinóticos. Lucas ele não expõe a via cruz,
o caminho que Jesus percorreu até chegar à cruz do Calvário. Contudo, eu gostaria de expor a vocês. Na Via Cruz, meus irmãos, Jesus Cristo, ele sofreu quando lhe impuseram a coroa de espinhos. Ele sofreu com açoitamento. E que dor profunda ele sofreu, meu irmão. Ele foi humilhado quando lhe deram vinho misturado com outra substância, provavelmente vinagre para beber. Ele foi caluniado quando foi acusado de querer destruir o templo. Mas, meu irmão, após a sua morte, Jesus Cristo foi glorificado. Deus foi glorificado, meu irmão. Porque o centurião reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Dos versos 32 ao 38, nós vemos que, enquanto Jesus estava pregado no madeiro, haviam duas outras pessoas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Dois outros homens acusados também de assassinato e de insurreição à cidade. Enquanto ele estava pregado ali naquele momento, o sinédrio zombavam da identidade messiânica de Jesus. E depois disso, nós vemos dos versos 39 ao 41. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus nem mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Vemos aqui, meus irmãos, dois tipos de pessoas, ambas em situações iguais, expostas a muita dor e sofrimento, e a vergonha por ser pregado no madeiro. Contudo, meus irmãos, suas condutas são opostas. Enquanto um parece zombar da identidade messiânica de Jesus, quase que colocando a culpa de seus pecados, de seus erros em Jesus, o outro, por outro lado, assume total culpa sobre os seus atos. Ele considerara tudo aquilo que estava acontecendo com ele como justo. Mas não apenas isso, pois ele reconhecera também a inocência de Jesus Cristo. E dessa forma, essa autoconfissão dele, junto com a aceitação da pena que lhe foi imposta, foi aceito por Jesus Cristo como um ato de confissão salvífica. Isso fica mais claro ainda quando ele diz a Jesus no verso 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no verso 43, Jesus lhe responde, eu lhe garanto, você estará comigo no paraíso. O criminoso aqui realmente se demonstra convicto de seus erros e suas falhas, mas ainda mais convicto da inocência de Jesus. Contudo, meus irmãos, vejam que ele não apelou em momento algum para as suas obras. Não. Muito pelo contrário. O criminoso ali apelara para o poder de Deus, a sua identidade messiânica como sendo poderosa para salvar a Jesus. Para salvar ao homem. E reconhecendo quem Jesus era, meu irmão, aquele homem lança-se nos seus braços. E Jesus, sendo escandalosamente gracioso, lhe garante a eternidade ao seu lado. Se antes existiam, meus irmãos, pessoas que viam a Jesus vivo, ressuscitando mortos, agora, meu irmão, estamos diante de uma pessoa que, o vendo ser morto, cria nele para a sua ressurreição. Eis a boa notícia, meu irmão, para você. O Evangelho salva pessoas, independentemente de suas atitudes, ações e suas obras. Você crê que Jesus pode salvar você essa noite, meu irmão? Você crê que Jesus pode salvar você essa noite, minha irmã? Eu creio.
Eu creio porque foi isso que Jesus Cristo fez comigo há alguns anos atrás. Eu creio porque é isso que Jesus Cristo continua fazendo hoje. E eu creio porque é isso que Jesus Cristo continuará fazendo até o último dia. Até a sua volta. Independente, meu irmão, de quem você seja, do que você faça, se você depositar hoje a sua fé em Jesus Cristo, você poderá deitar a sua cabeça hoje no travesseiro, sabendo que você não é mais inimigo de Deus, mas agora Ele lhe vê como filho amado, co-herdeiro do trono da graça com Jesus Cristo. Se você depositar a sua fé em Jesus hoje, todos os seus pecados estarão perdoados. Por ter recebido o castigo que nos era devido, Jesus Cristo Ele pôde nos garantir a isenção de culpa, o desvio da ira de Deus que cairia sobre nossas cabeças de forma indescritível. E junto com essa sua graça, meus irmãos, Ele não apenas desviou a ira de Deus de nós, mas Ele, segundo o que diz o autor dos Hebreus, agora nós podemos nos achegar ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça na hora da adversidade, sem medo de sermos rejeitados, porque Jesus foi rejeitado em nosso lugar. Contudo, meus irmãos, o que acontece se você continuar como você está? O que acontece, meu irmão, se você continuar sendo um opositor a Jesus? Ou pior, o que acontece se você continuar se crendo um cristão, mas possui condutas totalmente opostas e uma fé totalmente questionável? Irmão, eu lamento muito por você. Pois você terá que enfrentar uma coisa da qual você nunca estará preparado para enfrentar: a ira santa e justa de Deus. Irmão, para você, durante toda a eternidade, será apenas choro, ranger de dentes e blasfêmia contra Deus. Não tenha dúvidas disso. Não pense que Deus vai lhe aceitar por causa de suas obras. Não pense que Deus vai lhe aceitar pelo que você faz. Pois as suas melhores obras são como trapos de imundícia, meu irmão, para Deus. Pense nisso. Se você quer saber, meu irmão, o que Deus pensa acerca de nós, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o seu caminho percorrido na via cruz. Coroa de espinhos, açoitamento, exposição vergonhosa, rejeição, abandono. É isso que Deus pensa acerca de mim e de você. E é isso que você sofrerá na eternidade, se não se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Por isso, gente, eu quero fazer um apelo a vocês essa noite. Mas calma, gente, não vai precisar ninguém vir aqui na frente não, tá? Irmão, nessa noite, volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Se você está distante dele, volte-se hoje. E se você ainda não é cristão, meu irmão, se o Espírito Santo falou ao seu coração, não hesite, escute-o. Porque apenas Deus pode satisfazer o seu coração, meu irmão. Apenas Deus pode curar a ansiedade do seu coração. Apenas Deus pode ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu abrigo na adversidade. Apenas Deus, meu irmão, pode curar você da religiosidade. Apenas Deus pode quebrar, meu irmão, os ídolos dos nossos corações. É apenas Deus, meus irmãos, que pode restaurar a nossa vida e colocá-la no lugar. Meu irmão, sem Deus você perecerá. Entenda isso. E meu desejo, meu irmão, essa noite, é que você reflita acerca de como você tem levado a sua vida. Reflita sobre os seus atos. Baixe a sua cabeça, meu irmão. Pense no que você ouviu hoje. Pense no que você tem feito na sua vida. Como você tem a levado. Reflita, meu irmão. Busque arrependimento. E como falei anteriormente, se o Espírito Santo tocou ao seu coração, não hesite, meu irmão. Jesus está
mais disposto a salvar pecadores do que pecadores estão dispostos a serem salvos, meus irmãos. Pai, eu te oro, em primeiro lugar, te dando graças, Senhor, por tudo que ouvimos. Porque creio, Deus, que não fui eu falando, mas o Teu Espírito, Senhor. Eu te oro agradecendo, Senhor, por essas vidas que estão aqui, Pai. Cuida delas, Senhor. Quebra, Senhor, os ídolos dos seus corações. Quebra, Senhor, as suas falsas religiosidades movidas por aparência, Senhor. Porque a maioria dessas pessoas, Senhor, que vivem de aparência, possuem um coração duro, Deus. Um coração duro. E sem ressentimento algum. Senhor, quando o nosso coração está endurecido, Senhor, nós pecamos deliberadamente contra Ti. Não permite, Senhor, que passemos por mais tempo nessa situação, Deus. Traz restauração, Senhor, essa noite para nós. Traz, Senhor, refrigério à nossa fé. Muda, Senhor, o nosso jeito de viver, Deus, para a glória do Teu nome. Torna-nos servos, Senhor. Torna-nos servos, Senhor. Que buscam viver o Teu Evangelho na plenitude, Senhor. E com alegria. Mesmo mediante, Senhor, as situações difíceis que a vida nos coloca. Quebranta os nossos corações, Senhor. E que possamos ser transformados para a glória do Teu nome. É assim que eu quero te pedir, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Amém.